Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as horas. Bom, há um versículo no livro de Apocalipse que eu particularmente tenho dificuldades em entender. Eu sei, verdade. Não é só um versículo em Apocalipse, né? O livro inteiro eu tenho dificuldades para entender, eu e o resto do mundo. Mas esse versículo em particular traz uma mensagem que eu não consigo decifrar a razão dela existir. Diz que o Cordeiro, no caso do Senhor Jesus, foi morto antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, depende da versão bíblica. Ora, a morte do Senhor Jesus é localizada na história. Ela ocorreu por volta do ano 30 da era cristã, lá na cidade de Jerusalém, e promovida pelo Império Romano, que dominava o mundo na época, instigado pelos líderes da religião judaica. Isso é história. Então, por que a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? E, além de querermos saber o porquê ela diz isso, o que isso significa? Qual é a importância teológica, ou dizendo de outra maneira, no que essa verdade que a Bíblia expressa afeta a minha vida? E vou explicar por que eu estou dizendo isso. A palavra de Deus não foi produzida para matar a nossa curiosidade, nem para nos entreter. Ela mesma diz que tem uma finalidade bastante objetiva: habilitar a mim e a você, como pessoas de Deus, a realizarmos a boa obra, a sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. É o que diz a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ora, no que a informação de que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo me habilita para a boa obra que o Senhor me chamou a fazer? Você já pensou nisso? Que tal a gente se debruçar sobre esse texto, tudo aquilo que a palavra de Deus fala a respeito? E ao final do programa conhecermos muito melhor, não apenas aquilo que a Escritura diz, mas também o desígnio de Deus para a minha e para a sua vida. Está no ar? Vejam só. Olá! Estamos começando essa edição do programa Vejam Só. Você sabe que hoje é o dia do sorteio do kit Jô Rezende. Então, aumente suas chances de ganhar, porque realmente é pena. O que você tem que fazer? Simples. Vá à nossa página na internet e vote em nossa enquete. O endereço eletrônico do programa Vejam Só é vejamsó.com.br. Bem? Bom, para discutir esse assunto, obviamente a produção se esmerou em trazer dois dos maiores eruditos, homens de Deus, que creem na inspiração das Escrituras e que conhecem profundamente a teologia e o Deus da teologia. O primeiro deles é o reverendo Ricardo Moura Lopes Coelho, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo Ricardo, um prazer recebê-lo novamente no Vejam Só. Paz e graça, meu irmão. Bom retornar, bom estar aqui com os irmãos, poder debater mais um tema importante da Palavra de Deus. Gostaria só de aproveitar o momento e mandar um abraço para os presbiterianos de Juquiá, que me receberam nesse último mês de julho para o Instituto Morrinho. Passei uma semana ali falando aos jovens e adolescentes. Que legal. O pessoal lá gosta muito, assiste muito o programa, me perguntaram muito sobre a produção, como é que funciona aqui, mandaram um abraço para você e eles são muito participativos ali dos debates depois, conversam bastante comigo, então eu queria mandar um abraço para esses irmãos amados. Com certeza. O povo de Juquiá, eu nunca estive em Juquiá, mas eu conheço um casal de lá que marcou profundamente a minha vida, o seu Urias e a dona Maria, né? A dona Maria já está com o senhor, mas eles criaram os meus filhos desde pequenos, né? O seu Urias e a dona Maria são de Juquiá, amavam a cidade de Juquiá de paixão, né? Então, ósculo santo para esse povo. Agora, reverendo, onde fica a igreja que o irmão pastoreia? Fica na Rua Bálsamo, número 14, Jardim dos Manacás, em Carapicuíba, próximo à Vila Capriotti. E o culto lá? O culto nós temos aos domingos, escola dominical às 9h30, à noite às 18 horas e quintas-feiras às 20 horas. Muito obrigado pela presença do irmão. Obrigado.
Do outro lado, o bispo José Hildo Melo, líder nacional da Igreja Metodista Livre. E ele, a semelhança do reverendo Ricardo, é cooperador do programa Vejam Só. Bispo José Hildo Melo, grande alegria em recebê-lo mais uma vez. Alegria minha, é sempre um prazer participar desse programa que é tão assistido, né, pelo público evangélico, católico. É impressionante. Eu vou visitar as igrejas pelo Brasil e a repercussão dos programas realmente é muito especial. Muito obrigado. E a igreja que o irmão pastor é? Fica na Rua das Rosas, número 445, no bairro de Mirandópolis, bem próximo à estação Praça da Árvore, do metrô Praça da Árvore, e todos são bem-vindos. Culto principal às 18 horas, aos domingos. Muito obrigado pela presença do irmão. A gente vai agora assistir a matéria que apresenta o tema que vamos discutir. Vejam só. Jesus foi acusado de blasfêmia por ter alegado ser o Filho de Deus, o Messias. Os julgamentos diante das autoridades judaicas, ou seja, os julgamentos religiosos, mostraram em que grau os líderes judeus o odiavam por isso. E os julgamentos perante as autoridades romanas começaram com Pilatos. Ele foi acusado de incitar as pessoas à revolta, proibindo o povo a pagar os seus impostos e afirmando ser rei. Pilatos não encontrou nenhuma razão para matar Jesus, por isso o enviou a Herodes. E Herodes permitiu a ridicularização de Jesus, mas querendo evitar a responsabilidade política, enviou de volta a Pilatos, que num esforço final para liberar Jesus, ofereceu que o prisioneiro Barrabás fosse crucificado e Jesus libertado, mas sem sucesso. Os julgamentos de Jesus representam o escárnio supremo da justiça. Jesus, o homem mais inocente na história do mundo, foi considerado culpado de crimes e condenado à morte por crucificação. E muitos acreditam que isso tenha acontecido pela maldade dos judeus e dos romanos. Mas será que essa não era a finalidade de Jesus? Ter morrido na cruz e servido como exemplo para todo mundo? Será que sem a morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados, ninguém teria vida eterna? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Analisando essa passagem, o que a Bíblia quer ensinar quando afirma que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, se Jesus morreu pela redenção de nossos pecados depois da queda de Adão e Eva? Curioso? Acompanhe então o programa Vejam Só dessa noite. Muito bem. E você que sintonizou a emissora depois da escalada de abertura, Apocalipse 13:8 é um texto que obviamente fala das bestas do Apocalipse. Aliás, o Bispo Hildo vai estar conosco na nossa rádio, né? Segunda-feira, falando exatamente sobre a identidade, como é que o texto de Apocalipse 13 pode ser lido hoje, né? No século XXI. Mesmo. Então, se você está aí em qualquer lugar do Brasil, pega na internet nossa rádio. Acha aí como é que você sintoniza a nossa rádio onde você mora. Na segunda-feira, das 10 às 11 da manhã, você vai ouvir um debate sobre a identidade contemporânea das bestas de Apocalipse 13. Mas hoje o tema aqui, no Vejam Só, a certa altura, fala de que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Qual o significado dessa palavra, se na verdade Jesus morreu na história, né? Vamos começar ouvindo o reverendo Ricardo Moura Lopes Coelho. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, mestre em teologia. Já tirou doutorado? Não, eu me interessei em fazer o mestrado em aconselhamento, depois do mestrado em teologia sistemática, né? Então, questão de demanda, trabalho pastoral, exigiu mais nessa área. Esse versículo, o que ele comunica pela interpretação do irmão? Bom, falando em termos de teologia bíblica, que precede a sistemática, o texto está transmitindo uma mensagem de segurança para a igreja, né? O livro de Apocalipse toda é essa mensagem para a igreja. Podemos estar seguros, apesar da perseguição do Império Romano, e ele vai demonstrar todo o controle de Deus, história humana, para demonstrar que o imperador romano não é nada, né?
E esse texto aqui especificamente, ele está demonstrando que mesmo diante dessa besta que emerge dentre os povos, né, emerge do mar, né, o significado de mar em Apocalipse é de povos, mesmo diante dessa besta, mesmo pelo fato dela ir lutar contra o povo de Deus e Deus dá a ela o poder de vencer, né, ela vai conquistar algum tipo de vitória sobre esse povo, ainda assim, somente irão adorá-los, ou seja, ir para o lado da besta, aqueles que não estão inscritos no livro da vida. E aí, o fato é, qual é o fundamento disso? Por que eu posso ter essa segurança? Então, porque o Cordeiro de Deus já está trabalhando desde a eternidade. Então, era tão certo que ele viria justificar e desfazer a obra de Satanás, que já é dito como se a coisa tivesse acontecido na eternidade, porque o fato de Deus dizer que ele vai fazer, nada vai impedi-lo. É o que nós chamamos dentro da profecia, do perfeito profético. Você trata coisas futuras como sendo passadas, tão certo que elas irão acontecer. Então, esse texto, na verdade, ele está falando muito mais sobre perseverança, sobre segurança, sobre certezas, do que até mesmo a ideia de nós trabalharmos o que Deus estava pensando antes da eternidade. Né? Para a gente trabalhar a proposta até do programa, da questão de Deus tinha determinado a queda ou não, foi presciência ou não, seria um viés mais por outros textos. Esse texto aqui, especificamente, o viés mais interessante dele é trabalharmos certezas, segurança. Até posso dizer até a questão da perseverança dos santos, que depois, inclusive, versos adiante, ele vai falar sobre a perseverança. Muito obrigado, reverendo. O bispo José Hildo Melo, outro teólogo e especializado e quase fanático por escatologia, tem até um blog, né, sobre isso. Qual que é o blog? É escatologiacristã.blogspot.com. Muito legal. Bispo, para o senhor, esse texto comunica o quê? Eu concordo em parte com o Ricardo, que o texto, como ele está dentro de um capítulo que trata da besta, da perseguição, realmente a ideia aqui é dar aos cristãos a segurança de que aqueles que estão em Cristo, né, têm vitória. Há um paralelo que você pode estabelecer com Romanos capítulo 8. Somos entregues à morte, todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro, né? Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus, a ideia de Cristo ter sido crucificado desde a fundação do mundo é um modo de expressar o que Deus planejou como salvação para a humanidade, que ele, na sua onisciência, ele previu o pecado, na sua onisciência ele previu a queda, que todas as ovelhas, como lembrando Isaías capítulo 53, né? Todos se desviaram, né? Mas o Senhor fez cair sobre Cristo, né, os pecados de todos. Fez com que Cristo fosse essa porta aberta para a reconciliação, para a salvação. E aqueles que estão em Jesus Cristo têm paz, têm a certeza de que eles não são joguetes nas mãos dos homens, da besta, né? A própria perseguição da igreja também estava prevista, né? Então, como igreja, como corpo, isso está sob o controle de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então, passa essa segurança, essa ideia de que, como cristãos, né, nós temos, realmente, eu entendo que nós temos segurança. Só que essa segurança não chega ao ponto que o Ricardo quer, como, por exemplo, a perseverança garantida dos santos. Por quê? Porque dentro do livro de Apocalipse, escrevendo as cartas, né, um dos versículos que encontramos é: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Da ideia de que ao vencedor isto seria garantido, mas não aquele que não fosse vencedor. Era necessário perseverar, era necessário vencer. Isso concorda com aquilo que a gente encontra lá em Êxodo capítulo 32, versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. A ideia é, os nomes estão escritos, mas esses não estão escritos de maneira incondicional, né? Deus sabe
Se você me perguntar assim, Deus sabe quais são os eleitos no final das contas? Sim, Deus sabe, né? Mas aqui e agora, para nós, a gente tem que perseverar, né? A gente tem a garantia de que se formos perseverantes e fiéis até o fim, aí a gente vai ser salvo. O livro de Apocalipse aponta isso, olha, cuidado para que ninguém roube a sua coroa. As advertências para as cartas, elas são, nas cartas de Jesus Cristo, às igrejas, as advertências a respeito da necessidade de perseverança são muito fortes, muito contundentes, muito difícil defender a certeza, a segurança da salvação eterna, pode ficar em paz, baseado em Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro fortíssimo, é só ler as cartas, fortíssimo no sentido de que é muito importante a gente perseverar firme e que o risco de roubarem a nossa coroa existe, né? Se não, removerei o seu candeeiro. Então, eu só estou lembrando assim, de cabeça, os textos sobre a necessidade de perseverar. E não são apenas no livro de Apocalipse, mas nas epístolas, nos evangelhos. Então, o texto foi escrito para dar a certeza de que as coisas estão nas mãos de Deus, né? Mas devemos nós estar em Cristo. Quem está em Cristo está seguro. Amém. Daqui a pouquinho nós vamos apertar os dois irmãos aqui para trazer para o lado prático, né? Essa coisa toda. Mas você que vai falar agora usando o site do programa. Vejamsó.com.br traz uma enquete. E você, por favor, responda a enquete que está lá no nosso site. A enquete pergunta o seguinte: o cordeiro foi morto desde a fundação do pois... Primeira resposta: Deus, por meio de sua presciência, já sabia que o homem pecaria. Então, Deus, sabendo que o homem ia pecar, providenciou, antes da criação, o plano de salvação. É isso que o versículo quer dizer, né? Segunda resposta: Deus soberanamente decretou a queda do homem, né? Então, a ideia é que Deus, que domina todas as coisas, como a queda fazia parte dos decretos eternos de Deus, o plano de salvação também fazia parte. E isso antes da criação. Terceira resposta, que é a minha. Não sei ou nenhuma das anteriores. Sabe que eu já registrei essa resposta lá no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ela é minha. Mas eu não sei mesmo, é verdade. Aliás, esse tema quem sugeriu fui eu, porque eu preciso me perguntar, pastor, o que eu não sei? Eu já sei o que eu vou fazer, vou chamar o reverendo Ricardo e o bispo Hildo e eles vão explicar para nós. Aí, né, é só eu gravar o programa que está sendo gravado, eu levo lá para a igreja e pronto, está resolvido o problema. A segunda você já negou. Hã? A segunda você já negou. Por quê? Uai, no debate com o irmão Nelson Taibo aqui, o Taibo não. Foi o Taibo? Foi o Taibo, né? O senhor disse que essa história do calvinismo, de uma queda decretada, que o senhor está fora. Eu tô fora, mas quem disse que eu tenho Ué, que eu tô certo? Você disse que você está na dúvida entre as duas respostas. Você já negou essa resposta. Então você está entre as duas, é a primeira e a terceira, né? Isso. Ah, tá, eu entendi. Perdão. Eu tô na terceira. Falha minha. É que eu não tenho certeza da primeira. Eu tenho certeza não da primeira. Tá bom. Vamos lá. Você vota na enquete, você pode ganhar o kit da Jô Rezende. Hoje é o dia do grande sorteio da Jô Rezende. Tem ela aí? Então, você tem a palavra. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte, por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site. Kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos. E agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação como
ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Obrigado, Jô. Deus abençoe você. Hoje é o dia do sorteio da Jô Rezende. Então, participe. Para você concorrer, é só votar na enquete, tá? Muito bem. Reverendo Ricardo, o senhor falou que não aceita a primeira resposta da enquete, né? Põe a enquete de novo no ar, por gentileza. Tem como pôr? Olha lá, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, pois, primeira resposta que o senhor rejeita é: Deus, por meio de sua presciência, já sabia que o homem pecaria. A segunda resposta é: Deus soberanamente decretou a queda do homem. Bom, por que o senhor não aceita a primeira? Problemas epistemológicos seríssimos com a primeira resposta. É um problema epistemológico. Boa pergunta. A epistemologia, ela trabalha sobre como é que você sabe que o que você sabe é verdade. É a fonte do seu conhecimento. Da onde vem o que você entende? Qual é a fonte da verdade para você? Se eu leio o Evangelho e Cristo se diz a verdade, o caminho e a vida, eu percebo que Deus está se colocando como aquele que é fonte de todo conhecimento, de tudo aquilo que é. Se eu falo em termos de presciência, eu estou vendo Deus aprendendo da criação algo e não Ele sendo a fonte desse conhecimento. É algo que a criação fez dentro do seu livre-arbítrio, conforme os termos arminianos, e Deus olhou para o futuro, então apreendeu isso. Isso é um conhecimento analítico, um conhecimento de análise, um conhecimento que você olha as coisas, chega a uma conclusão. Quando eu penso em conhecimento de Deus, eu não posso pensar no conhecimento de Deus, são similares ao nosso. Nós somos seres que precisamos olhar, analisar e então depreender alguma coisa dessa análise. Deus não, Ele é a fonte do conhecimento. E quando a gente fala que quem colocou o futuro lá, a ideia é de que em todos os termos, tudo aquilo que existe tem que vir do Criador, senão não existe. Então, Ele é a fonte do próprio conhecimento. Ele tem que ser aquele que estabeleceu a coisa. Então, se eu coloco que Deus, na sua presciência, Ele viu algo que o homem iria fazer, foi o homem que lhe informou disso. E o pior, isso me parece muito com o pensamento platônico do demiurgo, em que você tem as virtudes, como as questões máximas, aquelas que dão origem a todas as coisas, que são as ideias, e você tem o demiurgo, que é um ser simplesmente muito poderoso. Mas que ele mesmo não é ele que estabeleceu o que é bom, o que é amor, o que é ódio. Ele não estabelece essas coisas já existem por si só. É o que eu sempre venho falando de que os termos vêm dos termos e não de Deus. Certo? Nesse sentido, então, Deus simplesmente olha para os termos, vê o que é e então Ele vai julgar e vai determinar a sua própria ação, vai dizer então o que Ele vai fazer. Então, na verdade, em última análise, Deus está determinado assim como o ser humano, pelos termos. Certo. Ou seja, então, na acusação arminiana de que calvinista é determinista, é verdade, nós somos deterministas, mas eu creio que Deus é o determinador. Na teologia arminiana, Deus é determinado, tanto quanto o homem. Só que em níveis diferentes, mas os dois são determinados. Eu tenho uma série de padrões aqui a seguir e eu tenho que lançar esse padrão sobre aquilo que eu faço. Porque senão eu vou ser isso, senão eu vou ser aquilo, senão eu sou aquilo outro. Porque ele precisa seguir. Então, isso que eu não consigo perceber, ou aceitar. Antes de o senhor refutar o que o reverendo Ricardo acabou de dizer, eu quero saber por que o senhor não aceita a segunda resposta. Porque a segunda resposta torna Deus o criador do mal, Porque, veja, isso tem a ver já como parte da minha resposta para o que o reverendo Ricardo propõe. Para o reverendo Ricardo, a presciência de Deus não deve ser a fonte do seu conhecimento. Então, para um calvinista, a ideia é Deus sabe o futuro porque Ele pré-ordenou os acontecimentos. Então, Ele é Senhor da história, soberano sobre cada fato, cada evento, porque simplesmente cada fato, cada evento é algo que já estava
determinado por ele próprio. Desta maneira, né, de ver a história, Deus é o autor de tudo, de todos os incidentes, de tudo que acontece. Inclusive o autor da queda, o responsável, eu diria o culpado, né, pelo pecado, pelo mal. E isso a gente vai encontrar em não poucos calvinistas, né? O Ricardo, ele é bem claro, ele é muito coerente, consistente com seu ponto de vista, né? Mas nem todos os calvinistas são tão consistentes quanto ele, né? Muitos vivem uma ambiguidade tremenda, né? Mais ou menos como Deus ordenou o roubo e bota a culpa no ladrão, né? Isso você vai encontrar em muitos calvinistas. Eles, eu não sei, é um mistério, tá, em alguma coisa assim, mas de fato o roubo foi ordenado por Deus. Agora a culpa é do ladrão. E para concordar com esse determinismo calvinista, a gente vê isso em Calvino, claramente, né? Deus não criou todos os homens, né, todos os seres humanos em igual condição, mas ordenou uns para a vida eterna e outros demais para a condenação eterna. Está lá nas suas Institutos, volume 3, página 41. Deus, outra frase de Calvino, que aí tem bastante a ver com a segunda resposta, né, que é bem calvinista. Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem, e nela a ruína de toda a sua posteridade, mas também por seu próprio prazer a ordenou. Então a queda foi ordenada por prazer, por vontade de Deus. Para que os calvinistas contemporâneos, né, não pensem que isso é coisa lá do passado, veja John Piper, talvez o maior expoente calvinista dos nossos dias, né, o maior representante do calvinismo na atualidade. Ele escreve coisas como, ou diz coisas como, depois do 11 de setembro, ele tem um sermão, e ele diz exatamente isso, falando a respeito da queda das duas torres gêmeas do ataque terrorista. Ele diz, Deus planejou, não usa apenas a palavra planejou, diz ordenou, e governou os ataques às torres gêmeas em 11 de setembro de 2001. Diz mais, no sermão dele em 2005, ele diz, até mesmo uma bomba com material radioativo que destrua Minneapolis seria de Deus. Portanto, só arranhando essa questão, ser determinista, ser calvinista, ser predestinista, é acreditar, como eles, que Deus é o responsável por todas as mazelas, por todo o mal que existe no mundo. E isso depõe contra o caráter de Deus, porque nós vemos passagens onde Deus é amor, né? Todos os textos que falam que Deus é amor, que entram em choque exatamente com isso que é apresentado. Parece que esse Deus calvinista tem dentro de si duas naturezas, o yin e o yang, o bem e o mal dentro dele mesmo, né? A ira, né? Inclusive incondicional, injustificável, que ele já cria seres sem que eles tivessem feito qualquer coisa, já seres como objetos da sua ira, para manifestar a glória da sua ira, como vai dizer o Sproul Jr., que é o filho, né? Exatamente, e diz isso com todas as letras, né? Para a glória da ira de Deus. Não, mas nós dizemos isso, nós defendemos isso. Peraí, eu tenho que chamar o intervalo. Isso é que me choca, sabe? A Ana está brigando comigo aqui. No próximo bloco nós vamos ver se é assim mesmo. Isso disse o Bispo Hildo. Será que é desse jeito? Não sai daí. De volta com o programa, vejam só, agradecer o carinho da sua audiência. E olha, deixa eu fazer uma propagandazinha aqui do blog, né? Quem me acompanha no blog é o eberconcarelli.blogspot.com.br. É o meu nome, .blogspot.com.br. E lá você vai encontrar artigos, vai encontrar alguns vídeos curtinhos
e também áudios com mensagens, algumas mensagens que eu preguei. Você encontra lá em forma de áudio, ricamente ilustradas pelo gerente do meu blog, tá bom? Bem, e tem novidade lá, dá uma olhada. E agora quem vai dar uma olhada somos nós, em você. O Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. A primeira foto vem lá da capital do Paraná, Curitiba, Ana Cleide Daguete. Aí, Ana Cleide, que Deus te abençoe. Bonita foto, hein? Bacana. Legal. Só não pôs o nome de quem bateu a foto, né, Ana Cleide? Tem que mandar outro aqui para nós, tá bom? A segunda foto vem de Mauá, no ABC Paulista. É a Edna, né, que mora em Mauá, na Grande São Paulo. Beleza, Edna? Deus te abençoe. Lá no Grajaú, que é a Zona Sul de São Paulo, tá a Gleidice e a Laís, né? A Gleidice e a Laís assistindo ao Vejam Só. A Laís não tem idade, né? Mas tudo bem, tá com a mãe, tá tudo certo. De Campinas, interior de São Paulo, Juarez Milano Lázaro. Tá aí, Juarez. Deus abençoe você. Obrigado aí pela audiência em Campinas, viu? E a essa hora da noite, todo sorridente, é bom, né? Santa Fé do Sul, uma cidade do interior paulista, Lúcia Rossi. Essa linda jovem tá aí assistindo ao programa. Obrigado, Lúcia. E da capital paulista, o Maílson Nascimento. Também é telespectador do Vejam Só. Viu só? Cadê a sua foto? Você vai pegar, vai bater a foto aí com todo mundo que assiste ao programa e vai postar identificando no facebook.com/programa Vejam Só. Manda o nome de todo mundo que está na foto, o lugar onde você mora, ou onde a foto foi batida, né? E aí você vai concorrer a um presente muito especial do programa. Nós vamos fazer o sorteio no final do ano, tá bom? Legal. Muito bem. Reverendo Ricardo Moura Lopes Coelho ouviu, com todo respeito, todas as provocações do bispo José Hildo do bloco anterior, e o bispo, quando veio aqui, ele... Se bem que ele também leva, né? O Ricardo bate bem também. Mas tá bom. Reverendo Ricardo, como é que é essa história? Como é que o senhor viu a argumentação do bispo Hildo? Bom, pegando desde a primeira, do início do programa, primeiro, Apocalipse fala de um descanso, de uma certeza para a igreja, que você não pode ter certeza alguma. Depende tudo de você, no fim das contas. Então, não adianta Jesus morrer, não adianta ele declarar para você que a vitória é certa, não adianta nada disso dali, porque você tem que perseverar por sua conta e risco. Não, eu creio num Deus que me sustenta pelo caminho. Eu creio num Deus amoroso que não me deixa perder pelo caminho. E vai me fazer chegar, guia a história e a história da minha vida para que eu chegue lá, me dá todo o suporte do que necessário. Como ele citou Romanos 8, ali eu vejo as 3 pessoas da Trindade trabalhando pela minha salvação. Será mesmo que eu consigo estragar isso? Eu vou estragar a obra da Trindade? Desculpa, eu tenho muita dificuldade com isso daí. Continuando já no segundo ponto dele, você simplesmente dizer que Deus vai manchar o caráter de Deus e que Deus se mostra como amor dentro das Escrituras é ler parte das Escrituras. As Escrituras não mostram Deus só como amoroso. Desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Deus é terrível também, irado também. E justamente ele argumenta que ele faz o que ele quer, com o que ele quer, porque ele criou, e de fato, é o argumento de Paulo em Romanos 9. Aquela explicação arminiana de uma predestinação corporativa, aquilo ali, que é uma furada exegética sem tamanho. Desculpe aqui, mas não tem outro termo. Né? Até o próprio fato de querer tomar a questão da tipologia, eu já falei aqui, o tipo mostra o que o arquetípico é. Ele tem uma característica ali que está sendo ressaltada para mostrar o que acontece com o arquetípico. Como os profetas eram tipos de Cristo. Por quê? Porque Cristo é profeta. Quais são os tipos ali? Esaú e Jacó. O que acontece com eles? Antes de terem nascido, feito qualquer coisa, Deus ter mostrado a sua vontade de salvação e tudo mais, ele já tinha aborrecido um e amado o outro. E aí Paulo continua, alguma injustiça de Deus? Claro que não, ele é o dono do barro, ele faz o que quer com o barro. Se ele quer fazer um vaso para receber a misericórdia, ele faz. Se ele quer fazer outro para receber a ira, ele faz. E quem somos nós para questionar isso? É a coisa mais natural do texto. Justamente por quê?
Porque as pessoas poderiam estar questionando por que israelitas, pessoas judias, não estavam sendo salvas. Não estavam participando daquela predestinação de Romanos 8, 29, aos que de antemão conheceu, a esses predestinou para serem conformes aos filhos, e os que predestinou, chamou, justificou e glorificou. Veja que é uma cadeia de início e fim. Não tem uma interrupção, não tem um se, não tem um porém. Por quê? Porque é o Pai, o Filho e o Espírito trabalhando por isso. Mas a promessa não foi para Israel, nem todos de Israel são de fato israelitas. Veja o próprio Esaú e Jacó, filhos do mesmo pai, descendentes de Abraão, e no entanto um era e o outro não. E qual é o aprofundamento de Paulo, qual que vai ser? Quem fez quem o que aqui? Foi Deus quem fez e não Jacó e Esaú que fizeram. Ele é a prerrogativa, ele é aquele que move todas as coisas. Então eu não estou fazendo Deus criador do pecado no sentido direto. Obviamente, Deus tem alguma relação com o pecado, e eu não admito, assim como os arminianos, que seja uma relação como eu tenho. Mas eu não posso crer que resolva o problema simplesmente eu dizer que Deus é amor, ele pré-conhece, mas mesmo pré-conhecendo, ele continua com a criação da mesma forma para acontecer tudo que está acontecendo. Ele continua responsável, porque ele sabia o que ia acontecer e não mudou nada. E não, peraí, vai dar chabu nesse negócio daqui. Eu não posso criar dessa forma, porque se eu criar dessa forma, eu que sou um Deus amoroso, quero salvar todo mundo, vai cair um monte de gente. Então deixa eu mudar a minha forma de criar. Para quê? Para que não caia ninguém. Então, ele ser presciente não resolveu a questão. Só puxou Deus para dentro desse determinismo. A teologia arminiana é tão determinista quanto a calvinista, só que de uma forma mais baixa, em que Deus é determinado junto com o ser humano. Tá? E se ele já sabe de antemão e não fez nada para mudar, que é a conclusão do teísmo aberto. Mas como assim Deus não é responsável? Ele sabia nada? Então ele é responsável, tanto quanto. Se você sabe de alguma coisa que está acontecendo de ruim, você é responsabilizado pela justiça, se você é considerado coparticipante disso. Até a nossa justiça torta entende isso. Então não tem jeito, não resolve. Pior, eu puxo Deus para baixo. Agora, o que calvinista diz? Não sei. Chega um ponto, que Deuteronômio 29, 29 funciona e eu corro para ele. Fujo mesmo. Estou correndo. Então, esse é o ponto. Bispo José Hildo Melo. Então, a respeito disso, em primeiro lugar, é verdade que o Antigo Testamento, até o Novo Testamento, revelam passagens onde temos ali a manifestação da ira de Deus. Mas nunca uma ira gratuita. A ira de Deus é sempre um ato da justiça de Deus contra toda impiedade que se manifesta. Ao contrário do que querem os calvinistas. Os calvinistas pressupõem que a ira de Deus é um dos seus atributos, que precisa necessariamente de ter criaturas pecaminosas, pecadores, para que ela possa se manifestar, para que Deus possa se satisfazer com a manifestação da sua glória através da sua ira. Isso é realmente uma coisa abominável aos nossos olhos. Portanto, quando você procure uma passagem da Bíblia onde tem uma manifestação da ira de Deus injusta, arbitrária, como querem os calvinistas, porque para eles, antes de haver humanidade ou história, Deus já havia decretado quem seria mal, quem iria para o inferno, quem seria punido, né? Então, posso colocar uma pimentinha? O senhor me permite uma parte? Pode. O sacrifício de Cristo, o derramamento da ira de Deus sobre ele, não foi injusto? Eu acredito que sim, nesse ponto foi. Mas ele aceitou o justo morrendo pelos injustos. Mas Deus ainda assim derramou. Então, sim, há uma mas aí não é injustiça. produto da ira de Deus. Isso é produto, em primeiro lugar, do amor de Deus, que se sujeita a pagar o preço da condenação dos nossos pecados. O amor está mais em evidência na cruz. É claro que a justiça de Deus está ali também sendo satisfeita, né, pelo pecado cometido por toda a humanidade, mas o amor é muito maior. É o amor porque Deus amou o mundo, né? Ao contrário do que os calvinistas dizem, Deus teria amado o mundo dos escolhidos. Nós entendemos, Deus amou a humanidade como um todo. Não porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus derramou-se, entregou-se
para salvar a humanidade, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos, porque não é desejo de Deus que ninguém pereça, mas que todos cheguem à salvação, à vida eterna. Deus propôs também salvação para Jerusalém. Ele veio para os que eram seus, veio com um propósito salvífico, veio para salvar, veio como redentor de Israel. Mas eles não quiseram, né? Deus quis e eles não quiseram. Então, o que a gente pode entender aí a respeito do porquê, uma das questões que você coloca, porque é que se Deus prevê, se Deus é onisciente, Ele prevê o pecado, Ele prevê a queda, Ele prevê que tanta gente vai acabar se perdendo no final das contas, por que Ele não optou por um outro plano, porque então Ele de alguma maneira seria responsável? Mas isto, muito provavelmente, é porque Deus viu uma outra coisa muito maior. E o que ele viu de maior nisso foi que Deus, ao criar seres humanos, e ao criar seres humanos de maneira especial, distinta do resto da criação, a imagem e a semelhança, com capacidade de interação, de relacionamento vivo, ele dá a esses seres humanos a liberdade. Ao dar a eles livre arbítrio, ele abre uma porta, porque você não pode ser livre única e tão somente para dizer sim, corresponder ao amor de Deus. Eles eram livres como o filho pródigo para afastar-se, como Adão e Eva fizeram, para rejeitar uma vontade explícita de Deus, o mandamento de Deus, contrariaram, seguiram a sua sina, digamos, seguiram o seu desejo, né? Optaram por pecar e se distanciaram. Mas Deus previu que isso aconteceria, que eles se distanciariam, promoveu um caminho de reconciliação através de Cristo. E o que Deus realmente busca, no final das contas, e é o que vai valer a pena, eles livres que o amem de todo o coração, acima de todas as coisas. Portanto, no final, o que nós temos é uma igreja, Cristo com sua noiva, com um povo que ele arrebanhou, né? Ele está buscando o quê? Verdadeiros adoradores. Ele não precisa buscar se ele pré-ordenou. Você concorda comigo, Ricardo? A própria ideia de Deus estar buscando verdadeiros adoradores indica que estamos vivendo alguma coisa real e que podemos sim nos tornar, né, verdadeiros adoradores de Deus, aceitar o seu amor, corresponder ao seu amor, né, e perseverar pela sua graça, né, nunca por nós mesmos, mas por sua graça. Reverendo Ricardo, além de responder isso, se o senhor puder falar um pouquinho sobre a pergunta mais angustiante que talvez o telespectador esteja fazendo. Mas por que Deus decretaria a queda? Ele respondeu. A resposta dele é nisso do que arminiana. É toda determinada. É mais calvinista? Ele olha o que ia acontecer, vê o plano, vê algo em tudo isso e bota esse plano para frente. Para poder chegar no objetivo, com esse monte de gente morrendo, com um monte de gente indo para o inferno, com um monte de gente não sei o quê. Isso é determinismo puro. E não enxergam. Tá. É um determinismo do qual Deus faz parte. Gente, insisto nisso. Para pensar. Quer dizer que Deus quer salvar todo mundo. Sim. E aí a única forma que ele pode conseguir isso é do modo como nós vivemos hoje, com um monte de gente se perdendo. Você tem certeza que um Deus todo-poderoso, sábio, se ele quisesse que ninguém se perdesse, ele não saberia fazer de um modo que ninguém se perdesse e ter relacionamento verdadeiro com as pessoas? Sério mesmo? Mas você acha, Ricardo, que é possível ter um verdadeiro relacionamento de amor quando uma das partes não tem liberdade, não tem livre-arbítrio? Como é que isso é possível? Como é que as expressões de amor podem ser válidas quando eu sou condicionado, né, por Deus? Eu teria quase que a minha mente chipada para corresponder e assertivamente a todas os desejos, né? É como criar um robozinho e esse robozinho responder mecanicamente a tudo aquilo que eu, como ordenador de todas as coisas, programo. Vamos voltar ao demiurgo. Você está me dizendo que as coisas, os termos, vêm dos termos. Da onde vem o amor? Da liberdade? Não, vem de Deus. Como que faz para ter amor verdadeiro? Basta Deus dar. E o amor é verdadeiro. O amor é de Deus. E Deus nunca ficaria com essa incógnita, digamos assim. Ricardo, você só tem amor porque eu
chipei você, eu condicionei você para me amar. Você não tem outra alternativa, ele não criou. Você concorda comigo que Deus não criou Adão e Eva dessa forma? Mas então, aí eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Sim. Se é do jeito que o senhor está falando, que Deus espera que o homem o ame, Sim. por isso ele deu liberdade, por que que o primeiro mandamento é amarás ao Senhor teu Deus em todo o teu coração, em toda a tua alma, é mandamento, não é pedido, não é apelo, não é... É Sim. mandamento, é ordem. Jesus falou isso. Sim, mas não é uma ordem que te obriga forçosamente a obedecê-la. Tanto é que a grande maioria da humanidade não ama Deus sobre todas as coisas. Mas quem desobedecer vai acontecer o quê? Quem desobedecer vai seguir o seu destino fora da graça do amor de Deus, ué. Irmão, É o que acontece. Meu irmão, para pensar nisso. O amor verdadeiro, ele não exige uma resposta livre. Ele exige que ele venha de Deus. Você não vê uma passagem na Escritura ligando amor à liberdade. Você só vê passagem na Escritura ligando a luz. O amor procede de Deus. Deus é amor. O amor vem de Deus. Para ter amor, basta que Deus dê. É por isso que eu creio que como é que um sujeito pode se converter, ele pode ter isso tudo? Porque Deus faz a obra completa nele, meu querido. Porque se deixar alguma coisa na mão dele, como diz um teólogo, que eu esqueci o nome, se eu pudesse perder a salvação, eu perdia. Se não me engano foi Spurgeon. Eu perdia. O que não depende de mim é isso mesmo. Eu estou nas mãos plenas de Deus. Plenamente. Deus não é um demiurgo que tem que simplesmente, que as coisas existem ali, ele tem que ficar olhando. Mas para ele me amar, ele vai ter que ter liberdade, né? Pô, mas eu vou dar liberdade para ele, vai um monte de gente para o inferno, vai ser um pandemônio. Eu queria salvar todo mundo, mas não vai dar, né? Então Deus não quis salvar todo mundo, certo? Não, isso o calvinismo declara claramente. E ele decretou a queda. A queda não foi um acidente de percurso. E eu creio nisso. Eu tenho que crer, porque senão na mão de quem que eu estou, pelo amor de Deus? Como é que eu posso pensar em termos de segurança, se tudo está de uma forma que Deus não pode fazer diferente? Até como o irmão uma vez me perguntou, mas como é que você ora se está tudo determinado? Justamente por isso que eu oro, porque se está tudo pela vontade do homem, pela liberdade do homem, não faz sentido nem orar. Deus olhar para você e dizer, desculpe, querido, mas depende dele agora. Não adianta você orar pelo seu filho não convertido. Depende dele. Eu já fiz a minha parte. Então, agora Ricardo, ele já fez, agora depende dele. Aí você entra no outro ponto, né? Se tudo está pré-ordenado, tudo foi determinado desde antes da fundação do mundo, a oração de súplica se torna uma farsa absurda. Aquelas palavras de Jesus como pedi, recebereis, batei, abri-se-vos-á, aquelas outras palavras, olha, vocês não têm pedido nada até agora, peçam para que a alegria de vocês seja completa. Não tem pedido como? A questão ali não era se eles pediam ou não, ali era a forma do pedido. Até agora não tem pedido nada em meu nome. Em meu nome. A questão era essa, o que ele estava mudando agora era essa perspectiva. Era isso. Mas então, e quando ele fala de pedir e recebereis, o que significa isso para você? E se significa que se você não pedir, você não vai receber. E o que significa? Que se você não buscar, tem coisas que podem acontecer ou não, dependendo da sua oração, dependendo da sua ação. Ou seja, que as coisas não estão determinadas. Olha só, uma outra passagem de Tiago, né? Você não tem por quê? Não pede. Não pede. Não pede. Portanto, eu entendo que a oração, a parábola da viúva inoportuna diante de um juiz iníquo, o que ela diz para um calvinista, uma viúva que entende que pela sua insistência, pela sua persistência, ela alcança. E aquelas outras passagens onde vai a Cristo como a mulher que toca na orla da sua veste e é curada. E de repente Cristo diz assim, vá em paz, a tua fé te salvou. O ato dela de fé trouxe para ela o benefício da cura. Inclusive, eu entendo aquela salvação dela até em âmbitos muito maiores do que a própria cura em si. Há tantas passagens onde mostra que há um futuro em aberto, Deus colocando isso diante do povo de Israel. Eu proponho para vocês, olha, se vocês obedecerem, isso acontecerá com vocês. Se não, outra coisa. Não tem futuro aberto. Mas é isso Deus que previu. Mas calma aí.
Você Deus é que preveu, não tem futuro dele. isso está na sua mente, né? Na mente de um calvinista, pré-ciência é sinônimo de pré-ordenação, e isso não é o que nós entendemos. É mais ou menos o seguinte, ó, Ricardo. A pré-ciência... Só deixa eu terminar isso, porque senão perco o fio da meada, aí complica depois, aí você vem com outra coisa, eu não consigo terminar. A pré-ciência é um exemplo simples de pré-ciência que a gente pode colocar. Por exemplo, a respeito do nosso passado. Aquilo que aconteceu ontem, por exemplo, o que eu fiz de manhã, o que eu comi na hora do almoço. Portanto, eu já consigo ver essas coisas como já realizadas. Por exemplo, eu consigo ver isso porque já é passado. Eu tenho ciência disso. Deus consegue ver não apenas o que é passado como algo realizado e feito. Ele consegue ver todo o presente, o passado e o futuro. Deus no seu estado atemporal, Deus, porque é Deus, e isso foge até a nossa compreensão. O que significa que Deus, ao olhar as coisas, não está causando necessariamente a realização delas. Portanto, eu, ao olhar o meu passado, por saber o meu passado, isso não é sinônimo de que eu teria, por necessidade, já estava decretado que eu comeria ovos com bacon no café da manhã e não um copo de iogurte. Então, um calvinista pressupõe que a presciência de Deus é determinista. Ela não é determinista, assim como o meu olhar para o passado não faz com que aquele meu passado seja algo que eu não poderia ter feito diferente. Eu poderia ter comido outra coisa. Essa é a verdade. A ciência de Deus, a onisciência de Deus, a sua presciência, não obriga necessariamente a causar as coisas. É claro que, como Deus sabe como as coisas são daquele jeito como o meu passado foi, mas eu podia ter feito diferente, então, é isso que está em questão. Só uma perguntinha para o senhor deixar bem claro para o reverendo Ricardo falar. Então, do seu ponto de vista, nem tudo está debaixo do controle de Deus. Não, do meu ponto de vista, Deus tem um controle geral. Deus tem um controle soberano de tudo. Só que esse controle não é exaustivo, não é um controle, ele consegue governar como um grande mestre de xadrez, ele vai conduzir o jogo, ele começa com as brancas, Deus está no comando da história, então isso a gente não nega. Mas Deus, há coisas que acontecem... Há coisas que acontecem que vão contra a vontade de Deus. Jesus chorou sobre Jerusalém por quê? Porque ele quis, como a galinha ampara seus pintinhos, ele quis salvar Jerusalém, vai chegar mas onde eles ele não quer, quiseram. mas isso não significa que ele controla tudo. Exatamente, não cada ato, cada decisão, e não o pecado, a Deus maldade. Deus é determinado pela própria criação, pelas coisas que existem. Não é determinado. Que ele não pode. Ele consegue ser soberano a despeito de. Isso é diferente. Ele consegue ser Ricardo. soberano a despeito dele, não é. A despeito da tua liberdade. De Deus, primeira coisa, soberania de Deus biblicamente vai até o seu coração. Ele é soberano sobre o seu coração. Ele inclina para onde ele o quer. Se até o do rei ele faz isso, imagina do plebeu, réis mortais como nós aqui. E por que ele não fez isso com o jovem rico, por exemplo? Ele amou o jovem rico. Não, mas ele não amou no sentido de que ele o amou salvadoramente. Então, que amor é esse? Ué, diverso amor. Você me ama como você ama sua esposa? Me ama como você ama sua esposa? Não. Eu sei disso. É claro que você vai caminhar por aí. Mas você entende dele manifestar amor... Peraí, meu irmão, deixa eu, né? Deixa ele falar um pouquinho. Claro que eu vou deixar. O fato dele amar de formas diferentes não quer dizer nada demais a não ser do que é normal. Você acha que ele ama você exatamente como ele ama o filho, que é a expressão dele mesmo. Bom, eu não te amo, Ricardo, que nem amo minha esposa. Mas em termos de salvação, eu desejo para você a salvação, assim como mas desejo não pra era a minha salvação esposa. que ele desejava para o jovem rico Mas e que não amor, era então? isso. É por isso que eu pergunto, que amor é esse que não É um amor deseja não o salvador. melhor para as pessoas? Não, é um amor não salvador. A única coisa que quer dizer que amor, ele se compadece da perdição daquele homem e dá a resposta que ele quer. Mas uma resposta que ele sabia que ia arrasar com ele. E depois Jesus vai mostrar, tá vendo? Para o homem é impossível, para Deus é que é possível. Você acha que ele chorou também em relação a esse homem, assim como ele chorou em relação a Jerusalém? Pode, porque Deus não é impassível. Deus não é impassível. Mas se para você... Agora, mas peraí, vamos voltar. Era somente uma vontade, um toque de Deus ali? Deixa eu voltar lá atrás, por exemplo. Pedi e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para a sua própria cobiça. Sim. Então esse é o texto. Sim. Tá? Não mas você não tem porque não pede também, é o texto. Não, mas ele não pede, ele vai desenvolvendo o porquê. O que está acontecendo aí? Você não está pedindo por causa de cobiça do mal, mas quando pede também, você está pedindo dentro da sua cobiça.
Eu concordo Ele está com você. trabalhando justamente com uma pessoa que não está buscando a Deus como deve, que não está se submetendo a Deus como deve, inclusive que diz, amanhã vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Não diga isso. Se Deus quiser, eu vou fazer. Concordo. Se Deus quiser. Então, o contexto da passagem é esse daí. Então, não é porque simplesmente eu não peço. Porque como é cristão, eu peço mal. nosso desejo é nos submetermos à Agora, vontade se de você Deus. se você ficar pedindo que Deus mate o seu vizinho porque ele está te enchendo as paciências, ele vai matar? Sim. Mas isso... Ele peraí. podia, viu? Ele podia! E se você pede uma coisa boa? Cuidado que seu vizinho pode estar vendo, hein? E se você pede uma coisa boa ou deixa de pedir uma coisa boa? Porque ele Tá, fala... você pede uma coisa boa. Sim, E ele vai te dar porque você pediu simplesmente? eu entendo assim. Você entende assim? Se a coisa não entra naquela exceção que Tiago colocou... Esse é o ponto. Você tem que ligar todas as passagens da Escritura que mostram nosso relacionamento com Deus em termos de oração, pedido e desejos. A diferença é básica, Salmo né, 37. Ricardo? Salmo 37. Como é que eu tenho os desejos do meu coração satisfeitos? Segundo o Salmo 37. Deleitando-me no Senhor. O meu desejo é o Senhor. Então, se eu tenho desejo de Deus, Ele se dá a mim. Não é qualquer coisa. Jesus falando para os discípulos, pedi em meu nome para que vossa alegria seja completa. De qual alegria está falando? Só você ler os versos anteriores. A estada do seu Senhor com eles. Bom, Qualquer coisa. eu tenho que chamar o intervalo, a gente já volta com a continuação desse debate. Não sai E daí. volta comigo que ele falou dessa. Nos ouviu, senhor. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. E olha, você que gosta do missionário R.R. Soares, tem uma novidade para você, não sei se você já está a par, né? É o tal do Periscope, é um aplicativo para celular gratuito. Você vai lá do sistema que você usa, né? Se é o Android, se é na loja do seu sistema, pelo celular mesmo, gratuitamente, você baixa o Periscope. E aí você se inscreve, né? No Periscope, @RRSoares_. O endereço é Periscope, @RRSoares_. Aí você vai seguir o missionário. Toda vez que ele faz uma intervenção pelo Periscope, você vai acompanhar em tempo real, ao vivo. Na hora que ele estiver falando, você vai estar vendo e ouvindo o que ele está fazendo, tá bom? Tá aí, ó, Periscope, @RRSoares_. É gratuito, baixa agora, tá? Muito bem, estamos aqui discutindo, né, a questão do por que a Bíblia ensina que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E o reverendo Ricardo Moura Lopes Coelho, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, está explorando a questão da soberania absoluta de Deus em tudo aquilo, mesmo nas coisas mais abjetas, reverendo. Irmão, Deus mandou matar até o gado, até os filhos de peito dos amalequitas. Deus não se economiza. Ele diz o que faz, ele fala das coisas terríveis que ele coloca, e volta ao argumento de Paulo, ele é criador, a Bíblia começa com a criação e termina com a recriação, com a transformação dessa criação. Esse é o fundamento de pensamento bíblico. Deus é o Senhor sobre tudo isso. E a responsabilidade, assim como amor, como liberdade, como conhecimento, vem de Deus também. Então Deus diz que você é responsável, você é. Eu posso não entender a mecânica, a lógica completa que Deus utiliza, mas a Bíblia me mostra que a criação é uma atribuição de Deus. Então eu creio na soberania plena, até porque só assim eu posso crer em eternidade, eu posso crer em promessa cumprida, eu posso ter segurança, eu posso ouvir o chamado de Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e verdadeiramente descansar. Eu estou descansado em Jesus. E a despeito dessa criticazinha boba que muitos arminianos fazem, se eu estou seguro da salvação, então eu vou pecar. Olha, você pode pecar, eu sou convertido, eu odeio o pecado, eu quero largar o pecado. Tá? A santificação para mim é aproveitar a vida que Deus me dá, a nova vida em Cristo. Não é conquistar a nova vida em Cristo. Já está conquistado, Jesus já morreu na cruz, o Espírito já habita em mim, eu já tenho tudo isso. Então, quer dizer, eu olho para tudo isso e só assim eu percebo, agora eu tenho segurança, agora eu posso entender Jesus chamando para eu descansar nele. E aí eu posso entender também Jesus dizendo, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos.
Sim, Senhor, porque foi do teu agrado. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Então, quer dizer, eu estou vendo Deus soberano o tempo todo. Em todos os momentos. E toda vez que Deus fala da nossa fé, da nossa salvação, quando você vai lendo outros textos, você vai ver que quem está por detrás disso é o próprio Deus. Deus sustentando a minha fé. Deus me dando fé. A palavra pela qual eu tenho fé é dele. Ainda que seja em termos arminianos, a liberdade que eu preciso para ter essa fé vem dele. Vamos fazer uma digressão. Depois o Bispo Hildo vai falar também. A questão é a seguinte: nós estamos discutindo Apocalipse 13:8. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Nós sabemos que o sofrimento de Jesus na cruz não foi apenas físico. O sofrimento físico de Jesus na cruz foi muito grande, mas outras pessoas foram crucificadas ao longo da história. Isso. Só com ele morreram mais 2. É porque Deus estava colocando sobre ele a sua ira, que era para nós. Exatamente. Então, a ira de Deus, em Isaías 53, derramada de maneira absolutamente impiedosa sobre Jesus, causou-lhe um sofrimento inimaginável que nenhum outro ser seja criado. A ponto dele ter a sensação de que Deus se afastou dele. Exatamente. Esse sofrimento absurdamente angustiante que o Senhor Jesus sofreu foi determinado. Deus fez isso porque Ele quis fazer? Se Ele não quisesse, Ele estaria lá? Um Deus se sente obrigado agora a morrer? A se passar por um sofrimento? Como é que Paulo trabalha o conceito de história de Paulo em Efésios 1? Todas as coisas foram feitas, determinadas pelo bel prazer de Deus. A frase não é do Sproul Jr., a frase é de Paulo em Efésios 1. Todas as coisas foram pelo bel prazer de Deus para convergir tudo a Cristo. Quando Cristo traz sobre si todos os sofrimentos, se torna o nosso sumo sacerdote, do qual nós temos acesso ao trono da graça de Deus, ele se mostra como o centro da história, o glorioso Filho no qual Deus diz: este é meu Filho amado em quem tenho prazer. E é por isso que eu estou sendo feito a imagem do Filho, porque é no Filho que Deus tem prazer. Ele é o prazer dele. Então, a criação existe para a glória do Filho, para que o Filho seja o centro disso. Mas o senhor está fugindo da questão do sofrimento. O Filho sofreu... Mas é isso, o sofrimento faz parte dessa glória. Ele sofre por aqueles a quem ele quer salvar. Ele sofre para salvar. Não seria mais lógico a gente pensar que o Filho aceitou, que Deus até determinou que o Filho sofresse, o Filho aceitou a sua missão, porque as criaturas mais especiais que ele havia feito haviam fugido do seu controle, mas para resgatá-las alguém tinha que assumir a culpa delas? Aí você volta no ponto que quem está direcionando a história é o ser humano. Não é direcionando a história. Se Deus não quisesse, ele deixava o homem se estrepar. Mas Deus quis ir atrás do homem. O senhor não concorda comigo? Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Todos se desgarraram como ovelhas, né? Cada um seguiu o seu caminho. Mas aí quem que Paulo define como ovelha de Deus? De jeito nenhum. É por isso que eu acho muito preocupante a visão de soberania de Deus dos calvinistas, do Ricardo aqui em particular, em pessoa, porque ela entende que Deus, para ser soberano, tem que ser o autor do mal, tem que ser o autor de todos os incidentes, de tudo que acontece, de todo sofrimento. Se alguém foi lá e estuprou uma moça, quem pré-ordenou o estupro teria, por necessidade, ser Deus. Isso é que diz o calvinismo, né, em última instância. Isso para nós é alguma coisa, aberração, porque em Deus não existe mal, treva alguma, só luz. Deus não... Ninguém pode dizer, quando ele cai em pecado, que ele foi tentado por Deus, porque então Deus não tenta ninguém. O mal? Pelo amor de Deus, como é que existe o mal? Por conta da liberdade, Deus concedeu aos seus filhos. Eu já então expliquei liberdade isso é uma coisa primeiro. má? Não é uma coisa má. A liberdade propicia algo maior, que é um relacionamento verdadeiro de amor entre Deus e sua criatura predileta, o ser humano. E aí Deus que ama todo mundo, quer salvar todo mundo, tem que dar essa liberdade, e isso não é determinismo. Porque você não pode dar liberdade e depois restringir, né, o exercício dessa sua liberdade. A liberdade implica na possibilidade do Caim matar o Abel, porque senão ele não era livre para fazer tal mal. Agora, Caim matou Abel porque Caim teve inveja, porque o mal entrou no coração dele, mas não foi Deus que colocou o mal no coração de Caim. Deus, veja lá, Deus adverte Caim, Ricardo. Então tem alguém que não Deus está dominando a minha vida, está dizendo que hora que eu vou para o túmulo. Deus não determinou nada ali naquele episódio. Deus vai conversar com Caim antes dele matar o Abel.
ele percebe que Caim está sendo seduzido pelo pecado, pelo diabo. Tenta dar uma sacudida no Caim. Caim, olha, cuidado, esse seu impulso, né? Esse seu impulso, o mal está com você aí. Mas cabe a você dominar esse seu instinto. Fato. Então, cabe a ele. Olha o que é interessante nisso daí. Mas quem está dizendo isso é Deus. Deus fala com Caim tudo isso, mas não diz para Abel, dá no pé que teu irmão vai te matar. Dá no pé, camarada, porque teu irmão está vindo para cima de você aí. Então, você... Da mesma forma como ele disse para José e Maria, vão vir matar vocês, vocês saiam daqui. Meu querido, ou Deus queria a morte de Abel, ou isso não tinha acontecido. Deus intervém para que o filho não vai... É diferente por quê? É diferente porque você está dizendo que Deus colocou no coração de Caim matar o Abel, e eu não. Eu não ouvi o senhor falar. Eu não disse isso. Você diz que Deus pré-ordenou todas as coisas. Então, o Caim estaria obedecendo uma ordem de Deus. Então, peraí, explica para nós, reverendo. É pré-ordenou ou permitiu? E eu não creio em vontade permissiva. Eu não creio em vontade permissiva. Ele já confessou que ele de pré-ordenação. Não precisa dessa ajuda, não. Eu não preciso dessa ajuda em que a criação está participando das coisas de Deus. Meu querido, se Deus quisesse Abel vivo, Abel tinha ficado vivo. Falado, Abel, seguinte, aproveita que teu irmão está distraído e, cara, dá no pé. Vai embora daqui, porque o negócio vai pegar pro teu lado. Por isso eu disse, Deus estabeleceu um espaço onde os homens pudessem exercer seu livre-arbítrio. Claro, Deus é tão bom que deixa o outro matar o outro. Ele é bom, ele sabe que vai acontecer, mas deixa matar. Então, o que você quer? Você prefere que Deus seja o autor do mal, em vez de... Não, você acha isso melhor, você acha isso mais bonito. Eu quero que todas as coisas, em última instância, venham do ser de Deus e de que eu assuma que simplesmente eu não sei explicar como pode ser Deus soberano e eu responsável. Você concorda... Eu tenho uma limitação Você nisso. disse a princípio que você concordou com o Piper, quando o Piper, analisando os eventos de 11 de setembro, aquele terrorismo, os 2 aviões e tanta gente morta, né? Foi algo planejado, ordenado por Deus, que aquilo aconteceu única e tão somente porque Deus pré-escreveu, pré-ordenou os eventos, planejou e ordenou. Portanto, estavam debaixo das mãos de Deus os terroristas e foram conduzidos por uma ordem, por um decreto eterno de Deus. Isso que eu acho... Não foi simplesmente conduzido pelo decreto de Deus. Eles fizeram o que queriam fazer. Mas por que eles quiseram isso? Em última instância vai vir de Deus mesmo. É isso que eu estou dizendo, você chega a esse ponto absurdo. Mas é tão absurdo quanto o arminianismo nesse sentido. Não é, claro é diferente. É. Deus conceder liberdade para os seres humanos e espaço para o exercício. Mas não intervém. Peraí, meu querido. Se Deus pode intervir, não intervém como ele interviu, Cristo sobrevivesse, não fosse morto ali na matança das crianças, por que ele não intervém no resto? Porque ele tem um plano com tudo isso, meu querido. Um plano que vai muito além da sua vida e da minha morte. Vida e morte é esse absurdo para nós. Para nós. Você está querendo olhar o plano de Deus dentro de uma perspectiva ínfima, menor do que um pedaço do filé, da pata manca, da formiga, do cocô, do cavalo do bandido. Por que eu e não você? Você quer... Porque você entende que Deus, para ser soberano, único e tão somente, tem que ter pré-ordenado tudo. Você está desesperado com a morte, com o sofrimento. Olha, eu não estou desesperado. Aí você que está colocando palavras na minha boca. Você quer proteger Deus, que Deus vai lá e diz, mata as crianças todas. Mata todo mundo, não deixa sobrar ninguém. Nenhum gado é para sobrar. Mas você está tratando ali... Aí João Batista não é diz, de uma atitude arbitrária. Daqui a pouco João Batista perde a cabeça. O que você acha que significa isso historicamente? João Batista fazer uma declaração dessa. Os amalequitas não foram mortos, não foram sentenciados ali pela ira, pelo juízo justo de Deus, arbitrariamente, como os calvinistas apregoam que Deus está arbitrariamente decretou a queda. Claro que é arbitrário. Eram inimigos, eram maus, pecadores, então, justo juízo de Deus sobre eles é diferente de uma atitude arbitrária. Tá. Tudo bem, eles podiam ser maus e tudo, mas as crianças de peito e o gado não tinham nada a ver com a maldade dos amalequitas. Tem, quer dizer, bom, Deus não se economiza. Mas a gente sabe que Deus é misericordioso e dá chances para as nações, como a gente vê no caso da própria Nínive. As crianças de peito tiveram chance? Não, calma aí. Eu estou te falando para uma população, para uma sociedade, né?
que estava muito contaminada. A gente sabe disso que aconteceu também no dilúvio, né? Estamos falando do juízo de Deus, não arbitrário, do juízo de Deus contra o pecado e idade, isso nós concordamos. Agora, veja a misericórdia de Deus revelada no episódio de Nínive, que também era má, mas Deus ainda deu para eles mais uma oportunidade. E Deus mostrou ali para Jonas a sua compaixão. Deus tem compaixão das criancinhas, tem compaixão inclusive dos animais. Então nós cremos num Deus de compaixão, num Deus de amor, não num Deus sanguinário. Agora, quando essa justiça se... Mas não de maneira arbitrária. O calvinismo... Não, mas não foi arbitrário. Eu não concordo que seja Claro arbitrário. que não foi. Ali nesse episódio citado, é eu que estou dizendo que não foi arbitrário. Não, mas eu não concordo que seja arbitrário. O que eu estou querendo dizer é isso. Eu não creio que simplesmente Deus determinou. A coisa acontece, mas você acredita que Deus já predestinou pessoas para o inferno então desde a eternidade? Vamos voltar na epistemologia. Por que eu creio assim? Se Deus estabelece todas as coisas, quem é que vai dizer de que modo o pecado afeta a natureza humana? Ou o pecado afeta a natureza humana por conta própria? Quem é que diz em que termos? Qual é o alcance? De que modo? Até onde o pecado afeta a minha natureza? Quem é que restringe? Quem é que diz como é que isso funciona? É Deus, é lógico. Esse é o ponto. Ele estabelece os limites? Os limites, o alcance, ele estabelece tudo. Sim, e daí? E tem que estabelecer a existência, porque senão não existe. Mas quanto a isso, eu não estou negando. Agora, o que eu nego é que vocês afirmam que Deus pré-ordenou a queda, o pecado, a maldade, as atrocidades, o holocausto. Não, o que você está dizendo é pior. Você está dizendo que Deus, vendo tudo isso, e ao invés de mudar, ele não muda, ele deixa tudo correr do jeito que está. Mas isso como uma consequência dos atos das pessoas, e não como você quer, como decreto de Deus eterno. Estou falando da eternidade. Deus na eternidade, saber que tudo vai acontecer do jeito que vai acontecer e simplesmente deixar acontecer, sendo que ele quer outra coisa. Mas o que ele quer, afinal de contas, é buscar salvar o perdido, buscar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele quer, no final das contas, ter a sua igreja, o seu povo, arrebanhado dessa história toda. Ou seja, para que tenha adoradores em espírito e em verdade, buscar o perdido, ele precisa de perdidos, então. Porque não há adoradores em espírito e verdade quando eles são robotizados, pré-ordenados a dizer amém, glória a Deus e aleluia. Eles têm que ser livres para poder. Voltamos aos termos que vêm dos termos. Amar. Voltamos aos termos que vêm dos termos. Vamos lá. Deixa eu ler aqui 2 ou 3 mensagens e depois nós temos o povo fala também, tá? Tadeu de Araújo, ele mora em Maceió, nas Alagoas. Reverendo Weber e convidados, graça e paz. Dentro da nossa limitadíssima compreensão, acreditamos que deva tratar-se na eternidade. Assim pensamos, pois certamente o Eterno já sabia da queda do nosso adversário, o diabo, que viria a esse mundo, bem como do fracasso de Adão e Jardim do Éden, que cederia ao tentador, que por aqui já se encontrava. E dessa maneira, seu unigênito Filho, Jesus Cristo, seria sacrificado no lugar da humanidade para resgatá-la do pecado, do juízo e da morte eterna. Oscar, de Itaperoá, na Bahia, nos mostra o sacrifício de Jesus fazendo parte do propósito de Deus antes da criação do universo. Foi a primeira promessa para a nossa salvação e transformação do mundo, garantindo a vitória contra Satanás e todo o mal. Gênesis 3,15. Foi a vitória da semente da mulher, que é Cristo, versus a semente da serpente, que é Satanás. Amém. Aleph de Oliveira Brito, de Arapiraca, nas Alagoas. Na minha opinião, a Bíblia está nos dando uma amostra da presciência de Deus, porque o nosso Deus sabe de todas as coisas, passado, presente e futuro. Através de sua presciência, Deus já sabia que o homem iria pecar. Vamos lá. Fernando Jasper, de capital do Paraná. Deus desejou o mal? Evidente, pois criou Lúcifer, sabendo que seria Satanás, e criou o homem sabendo que ia cair. Qual a dúvida? Bom, o homem tem a liberdade. Vamos pegar pelo ponto de vista arminiano. E Lúcifer? Também foram criados com livre-arbítrio. E por que o homem pode voltar e Lúcifer não? Porque a luz que Lúcifer tinha era muito maior do que a do próprio homem. Então o pecado dele... De Deus. O ser humano é a imagem de Deus. Sim, mas a gravidade do pecado de Satanás foi maior. O senhor crê que Deus criou Lúcifer exatamente para ser Lúcifer? Claro. Claro, não tem nada claro aqui. Não, é claro que eu creio. Na minha linha de argumentação está claro que eu creio nisso.
Inclusive, para que o próprio Deus não é o agente do mal é Satanás. Mas é aquela história, em princípio, tudo vem de Deus. Tá. Isso não afeta a sua fé. O senhor tem segurança num Deus que... Testemunho pessoal. Eu era arminiano. Hã? Até entrar no seminário. Eu era arminiano. Eu era a pessoa mais ansiosa que você poderia conhecer na sua vida. Qualquer coisa tirava o meu sono. Eu tinha medos, mas medos de tudo e qualquer coisa que você imaginava. Eu pensava em tudo. Você tem uma ideia, eu me apavorava com a ideia de ser um mau pai. E hoje eu não consigo nem ser pai. Mas e o que isso tem a ver com o arminianismo? O que tem a ver é que eu não tinha segurança. Mas por quê? Quando? Eu não estou dizendo, peraí. Isso é Estou falando de estranho experiência pessoal. Sim. Estou falando de experiência pessoal. Aí o senhor começou a estudar? Tá, aí eu comecei a estudar as escrituras e tudo. Eu era arminiano e pentecostal. Então a primeira coisa que eu abri mão foi do pentecostalismo. Lendo as escrituras. Depois, eu comecei a repensar a minha ideia do que era ser Deus ser sobre. E aí, meu filho, passei a não perder mais noite de sono, passei a não ter mais medo de nada, passei a ter segurança em Deus, buscar viver conforme a palavra de Deus, buscar com isso tudo, descansar em Cristo. Saber que descanso é aquele que Hebreus 4 me fala. Descansei. E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, que diz que ele esmurrava o seu corpo, reduzia a servidão, para que pregando aos outros não viesse ele próprio a ser reprovado. E conclui, ele vai adiante, entra no capítulo 10, ele diz assim, repare, todo Israel, todos os nossos antepassados foram batizados na água, no mar e na nuvem, todos comeram do maná, mas Deus não se agradou da maioria deles, por razão porque ficaram. Então, cuidado, ele vai dizer, cuidado com a idolatria, cuidado com o pecado, e aquele que está em pé, cuide para que não caia. Essas coisas foram escritas para nossa advertência. E eu pergunto a um calvinista, que segurança pode ter um calvinista de que ele faz parte, que ele é um eleito? Tá. Ele vai responder e a gente vai para o povo fala. Pode falar, Reverendo. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Sim, agora, nesse momento, enquanto você está em Cristo. Qual é a garantia de que você vai permanecer em Cristo para sempre? Por que tantas advertências como essa de Paulo nada que ele me tinha? separa do amor de Deus. Mas e você mesmo não pode Paulo sair não fora? queria ser reprovado. Eu preciso ler o texto, inclusive, para entender essa reprovação que você está falando. Essa discussão... Está dentro desse Eu preciso ler. Então lê outro... 1 Coríntios 9 e 10. Pronto, a gente faz um debate sobre 1 Coríntios 9 e 10. Vamos para o povo fala que eu tenho que terminar o programa. O que a Bíblia quer ensinar quando afirma que o Cordeiro foi morto antes ou desde a fundação do mundo? Bem, na minha perspectiva é que Deus, em sua infinita soberania, já anteviu, e não só anteviu, mas decidiu sacrificar seu filho, tendo em vista que ele criaria os humanos com a capacidade de escolha, com essa capacidade de desobedecerem ao próprio Criador. Então, Deus já enxergando o futuro e prescrevendo o futuro, de alguma forma o próprio Criador já determinou que o seu filho sofreria naquela cruz. Isso não anula a responsabilidade humana de que o ser humano é pecador e precisa de Cristo, mas de alguma forma Cristo seria o sacrifício vicário para todas as pessoas. Então, na perspectiva humana, a gente às vezes talvez não consiga entender como ele já predeterminou esse tipo de coisa. Tendo em vista que seu filho viria ao mundo e salvaria as pessoas do pecado. Então isso explica como esse Deus é um Deus bondoso, amoroso, que nos ama e que sabe do futuro e que controla o futuro em suas mãos. Eu entendo que é Deus determinando que Jesus viria salvar o povo dele, já como ele pecou, e através da graça e amor dele, ele determinou que Jesus viria para salvar o povo dele. Bom, referente ao Cordeiro e ser morto antes ou desde a fundação do mundo, na verdade tudo isso fala sobre a questão dos planos de Deus, né? Que ele é um ser completamente atemporal, que no nosso tempo é totalmente diferente e que ele sabe de todas as coisas. Bom, eu acho que isso remete ao próprio processo redentivo de Cristo, antes até da queda. O porquê disso eu vou deixar para os convidados responderem, porque eu acho que fica fora da minha própria alçada para responder se a queda ela ocorreu por causa do homem ou
se Deus tinha fazia parte do plano de Deus a queda e tudo mais. O que eu acho que é interessante é perceber que, no fundo, indiferente de como ocorreu, Cristo já estava sendo preparado para morrer por nós. Deus já tinha se esvaziado de seu poder para se tornar homem, para poder se sacrificar por todos nós. E eu acho que isso demonstra o amor dele de uma maneira grandiosa, como toda a Escritura demonstra. O amor de Deus por nós é tão grande que mesmo ele sabendo que nós iríamos errar, que nós iríamos cair e que as tentações viriam, ele já tinha preparado o seu filho para se sacrificar pelos seus. Referente a essa passagem, gostaria de perguntar para os convidados, que eu não sei responder claramente, mas pelo que dá para interpretar referente ao Cordeiro, que representa na Bíblia, que ele foi morto para a salvação da humanidade. E com isso, muitos usam como antes ou depois da fundação do mundo. Para mim, ele foi morto porque ele já sabia referente à humanidade, que ia acontecer da queda do homem, Adão, e que ia haver as consequências, mas ele foi morto para que venhamos vida. No caso, referente da palavra, ele foi crucificado, passou por todo esse processo devido ao amor dele. Deu o seu único filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, para a salvação da humanidade. Como o Senhor Jesus já sabia do procedimento, do que ia acontecer com a queda do homem, e na minha opinião, seria para salvar a mesma humanidade. Como ele já sabia do procedimento, ele entregou o seu filho. Então, isso representa o amor de Cristo. No caso do Cordeiro, o Cordeiro foi sacrificado, morto, para que venhamos ter vida. Caso, nessa interpretação bíblica, é isso. Bom, você viu aí o contraste, né? 2 teólogos, professores e os leigos, né? Então, agora cada um tira a sua. Se você ficou com dúvidas, você tem o privilégio de acionar os 2 teólogos aqui, os leigos não, né? Mas você tem o contato tanto do reverendo Ricardo quanto do bispo Hildo pelo site do programa Vejam Só, na vejamsó.com.br, na aba Convidados, você os aciona, pode tirar suas dúvidas, convidá-los para pregar. Ambos já pregaram na minha igreja e foi uma bênção, uma maravilha, e são homens de Deus poderosamente usados pelo Senhor. Use e abuse. Não abuse, só use. Vamos ver quem é que vai levar o kit Jô Rezende. Pastora Lucileide. Muito legal. Ela mora em São José dos Campos, em São Paulo. Valeu, pastora Lucileide. E o Senhor a abençoe grandemente. E a você também, meu telespectador, minha telespectadora. Nos veremos no próximo Vejam Só.